Marques Matias, que eu creia em Ti. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto das oliveiras e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja arrebatado da malhada e nos currais não haja gado, dá-me graça, Senhor, de crer em Ti. Ainda que eu veja as criancinhas deformadas, jovens revoltados, desgraçados que sufocam no álcool, a miséria que os sufoca, dá-me graça, Senhor, de crer em Ti. Ainda que veja a Tua obra-prima degradada, ainda que me ensurdeça o grito de milhões oprimidos, ainda que o poeta repita que debalde morreste no monte, ainda que eu clame e não me respondas, que eu fale de poder e tome de fraqueza, que eu proclame a Tua glória e me arraste no pó. Dá-me graça, Senhor, de crer em Ti. Ainda que eu te veja nos braços de outra cruz, dá-me a fé do criminoso que expirou ao Teu lado, que te vendo supostamente derrotado, orou como te peço agora. Lembra-te de mim. Se é que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos aqui se esfriará. Se é que vivendo virei a negar-te, toma minha vida, mas dá-me a graça de morrer acreditando em Ti. Amém. Convido então os irmãos a se colocarem em pé.
Livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. É o quinto livro do Novo Testamento. Livro de Atos, capítulo 17. A partir do verso 16, diz assim: Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os vossos objetos de culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Não fechem suas Bíblias. Pode assentar-se. Meus irmãos, meus amigos, eu gostaria precisamente de discorrer sobre o assunto que Paulo abordou naquela situação: ao Deus desconhecido. Paulo está trazendo ali algumas verdades que são importantes que nós compreendamos. O que acontece? Paulo estava viajando por algumas cidades e ele chegou numa cidade chamada Atenas. E até hoje Atenas é conhecida como o berço da filosofia grega. Então Atenas era o berço da intelectualidade. E Paulo chega ali, ele lida com três grupos de pessoas. Ele lida com pessoas religiosas. Ele fala: vos vejo acentuadamente religiosos. Então ele lida com pessoas religiosas. Ele também lida com pessoas com profunda intelectualidade. O texto fala que ele conversou com filósofos epicureus e estoicos. Então religiosos, intelectuais. E ele lida também com pessoas com profundo interesse acerca do que Paulo estava ensinando. Tanto é que essas pessoas levam Paulo à parte e dizem: nós queremos saber acerca do que você está falando. Meus queridos, sabe o que isso quer dizer? Paulo ele chega diante de um grupo de pessoas religiosas e diz assim: estou lhes falando do Deus desconhecido. Paulo está dizendo que mesmo que as pessoas sejam religiosas, Deus pode estar desconhecido delas. Paulo está chegando num grupo de filósofos e está dizendo: eu estou lhes falando sobre assuntos desconhecidos. Ainda que a pessoa tenha grande intelectualidade, tenha um alto grau acadêmico, ainda que seja um doutor, assuntos espirituais podem lhe estar desconhecidos. E Paulo está chegando diante de um grupo de interessados e está dizendo: ao Deus desconhecido. Ainda que aquelas pessoas tivessem interesse, ainda assim Deus estava desconhecido daquelas pessoas. O que a gente pode dizer de início? De certa forma, eu creio que todo mundo aqui é religioso. Todo mundo aqui tem alguma noção de Deus. Mas guarde bem isso: a Bíblia nos fala que mesmo que você seja uma pessoa religiosa, Deus pode estar desconhecido a você. Observe bem isso, meu querido. Você pode ter profundas experiências com Deus, experiências reais, experiências verdadeiras e experiências marcantes, e mesmo assim não ser salvo.
Perceberam essa frase? Você pode ter uma experiência verdadeira com Deus, uma experiência real com Deus, e uma experiência marcante com Deus, e mesmo assim não ser salvo. Alguém vai me dizer: pastor, me prova isso na Bíblia. E eu gosto quando as pessoas me pedem para provar na Bíblia, porque o que é importante mesmo é o que a Bíblia diz, e não o que eu penso. E eu diria para você o seguinte, que numa situação, 10 homens chegaram diante de Jesus, e esses 10 tinham um sério problema. Os 10 eram leprosos. E esses 10 leprosos disseram: Senhor, cura-nos da nossa doença. Resolve esse problema que é terrível em nossa vida e que ninguém mais pode resolver. E Cristo diz: vão e mostrem-se ao sacerdote. Os 10 foram, e quando se mostraram ao sacerdote, os 10 foram curados. Podemos dizer com toda certeza que aqueles 10 tiveram uma experiência com Cristo, não podemos? Os 10 foram a Jesus e os 10 foram curados. A experiência que eles tiveram foi uma experiência verdadeira. Eles estavam doentes e se tornaram sãos. A experiência que eles tiveram foi uma experiência marcante. Então, meus queridos, ainda que os 10 tivessem uma experiência verdadeira com Jesus, uma experiência real, uma experiência marcante, sabe o que o texto continua dizendo? Que dos 10, um deles voltou para agradecer Jesus. E Jesus pergunta para aquele homem: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Aí ele vira para aquele que chegou até ele e diz: vai, a tua fé te salvou. Meus queridos, os 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. Os 10 tiveram uma experiência marcante com Jesus. Os 10 tiveram uma experiência verdadeira. Os 10 tiveram uma experiência real, mas apenas um deles foi curado. As pessoas falam: não, eu sei que Deus é real, eu sei que Deus é verdadeiro, eu tenho experiências reais com Deus. Meu querido, eu não duvido, mas isso em si não quer dizer que você seja salvo, e é importante que você pense nisso. Ainda que 10 pudessem dizer que Jesus os curou, só um podia dizer que Jesus os salvou. Você pode dizer que Jesus salvou a sua alma, meu querido? Você pode dizer que Jesus perdoou o seu pecado? Você pode dizer que se você morrer hoje, você está salvo? O importante não é saber que Deus existe, porque isso até os demônios sabem. O importante é ter certeza de que Jesus realmente é conhecido a você e você é conhecido a Jesus. Indo aqui adiante, o texto também nos leva a perceber que ainda que as pessoas tivessem alta intelectualidade, eles eram filósofos, e filósofos do berço da filosofia mundial. Atenas até hoje é conhecida como um berço de intelectualidade. E ainda que fossem filósofos atenienses, assuntos espirituais eram desconhecidos a eles. Eles diziam: o que esse homem está dizendo? Ele está nos falando coisas completamente estranhas. Pelo seguinte, meu querido, a intelectualidade pode te fazer a conhecer a criatura, mas a intelectualidade não pode te fazer conhecer o Criador. Você pode ter uma alta intelectualidade, você pode ter um grau acadêmico elevado, você pode ter um status social invejável, mas ainda assim Deus pode estar desconhecido da sua vida. E aqui Paulo então vai abordar esse assunto: ao Deus desconhecido. Meu querido, Deus estando desconhecido de você, sua religião não vale nada. Deus estando desconhecido de você, a sua intelectualidade não vale nada. Deus estando desconhecido de você, a sua saúde, a sua família bonita que eu espero que você tenha, nada disso tem real valor à luz da eternidade. Jesus Cristo, quando ele foi discernir, quando ele foi identificar, quando ele foi explicar o que é a vida eterna, ele diz assim em João capítulo 17, versículo 3: a vida eterna é esta, que te conheçam, Senhor, a ti, como único Deus verdadeiro. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus como único Deus verdadeiro. E para essas pessoas Deus estava desconhecido. Eles ainda não sabiam o que era a vida eterna, porque eles não tinham intimidade com Deus, eles não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Meu querido, eu gostaria de nessa noite te levar a considerar como é que Deus está na sua vida. Você realmente conhece o Senhor? Você realmente é conhecido pelo Senhor?
Deus, quando criou os seres, Ele criou cada um com uma potencialidade. Sabe qual foi a potencialidade, a coisa mais importante que Ele trouxe a você? Me acompanhem, por favor, no texto bíblico. Em primeiro lugar, versículo 24, Paulo vai começar a explicar quem é esse Deus. No verso 24 ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então o que acontece? Aquelas pessoas tinham a compreensão de que cada coisa criada foi criada por um Deus diferente. Então eles achavam que havia o Deus do sol, havia o Deus da lua, havia o Deus do amor, havia o Deus da guerra, havia o Deus da caça. Paulo vai fazer com que isso tudo caia por terra. Ele diz: olha, para você conhecer a Deus, em primeiro lugar você precisa saber que só existe um Criador. Existe um Criador e só existe um Criador. Hoje, da mesma forma, as pessoas desconhecem a Deus por não lidarem com essa verdade inicial. Há aqueles que têm diversas divindades. Ainda que eles falam: não, eu não adoro, eu só venero. É a mesma coisa, meu querido. Só existe um que merece a sua veneração. Só existe um que merece a sua adoração. E por um outro lado, há outros que acham que não existe Deus nenhum, que tudo é obra do acaso, que tudo é obra de uma evolução. Se for dessa forma, Deus está desconhecido à sua vida. O texto começa dizendo que existe um Deus. E o texto começa dizendo também que se existe um Deus, é só a esse Deus que você deve levantar o seu altar. É só a esse Deus que você deve levantar a sua adoração. Versículo 25 traz uma outra informação que é importante que nós entendamos. Versículo 25 diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Uma outra compreensão que as pessoas tinham, e que até hoje permanece, é que as pessoas poderiam deixar a divindade em débito com elas. Então o que eles faziam? Eles erigiam um altar à divindade. Eles criam várias divindades, e eles pensavam: bom, se eu cuidar desse altar, a divindade vai ficar agradecida a mim. É por isso que até hoje as pessoas têm aquele hábito de cuidar de um altar, de fazer sacrifícios e diversas outras coisas. É no intuito de fazer com que a divindade fique em débito com aquele que a adora. Vou dar aqui alguns exemplos. O que a pessoa faz quando está solteira e não consegue casar? Pega um santo e coloca na geladeira, não é isso? Não estou criticando, a intenção não é criticar, é só para a gente entender. Naquela época é igual hoje. Hoje é igual àquela época. As pessoas tentam deixar determinada divindade em débito com ela. As pessoas tentam fazer de alguma maneira para que Deus fique em dívida com ela. E Paulo aqui vai dizer que esse Deus não é servido por mãos humanas. Não há nada que eu possa fazer para deixar Deus em débito comigo. Ele não precisa de mim, sou eu quem preciso dele. Isso é tão latente no ser humano que eu vou contar uma experiência minha. Quando eu tinha 9 anos, garotinho, eu estudava numa escola, tinha acabado de vir de São Paulo, e eu estudava numa escola chamada Péricles Guzmão Regis. Essa escola era na Avenida Pernambuco, hoje ela mudou de lugar. E eu estudando ali, o que aconteceu? Tinha um senhor cego que de alguma maneira apareceu ali e estava perdido. E esse senhor cego começou a perguntar para os meninos na porta da escola onde é que era tal rua. E perguntou para um, perguntou para outro. Eu tinha 9 anos, aí ele perguntou para mim. Aí eu falei: não, eu vou levar o senhor lá na casa. Aí eu saí procurando a rua com ele cego, né? Eu com 9 anos estava sendo o guia daquele senhor. E saí rodando com ele, até que a gente encontrou a rua, encontrou a casa. Eu bati na porta e falei: olha, está aqui o senhor que estava perdido. Menino, voltei para a escola todo feliz. E crianças conversam, né? As crianças conversaram com o judeu cego. E aí o professor começou a me elogiar na sala de aula. E sabe o que eu dizia no meu coração? Eu dizia a Deus: olha, já que eu ajudei esse cego, eu só quero uma coisa do Senhor: faz eu passar de ano. Percebem? Eu na minha infantilidade, mas no meu aspecto humano, eu achei que Deus ficou em débito comigo porque eu fiz um favor para um cego. Não é isso latente no ser humano? Nós achamos que Deus fica em débito conosco porque nós somos bons pais, porque nós somos boas mães, somos bons filhos, porque eu sou um bom cidadão,
porque eu não mato, porque eu não roubo. Meu querido, Deus não é servido por mão humana. Não há nada que nós façamos que leve Deus a ficar em débito conosco. O que isso quer dizer? Que um dia, quando você partir para a eternidade, não ache que você vai ser salvo baseado nos seus méritos, porque os seus méritos não te deixam aprovado diante de Deus. Os seus méritos não te deixam aceito diante de Deus. Seus méritos por si só não podem fazer nada por você. É o que o apóstolo aqui está dizendo. Deus não é servido por mãos humanas. Vamos aqui um pouquinho adiante, que tem algo mais que o texto vai nos mostrar. Versículo 25 diz isso. O verso 26 diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Está dizendo que Deus criou o homem e Deus estabeleceu limites para o homem. Meu querido, isso é outra informação importante para que nós entendamos. O Deus que criou o mundo foi o Deus que estabeleceu limites para o mundo. Quando Deus criou o homem, sabe o que Deus fez com o homem? Colocou o homem no jardim chamado Éden. Éden quer dizer delícias. Deixou o homem no jardim de delícias. E naquele jardim o homem tinha tudo o que fosse necessário para ele. Então Deus criou o homem, Deus estabeleceu limites. O que Deus fez? Deus disse: não coma dessa árvore, porque se comer, você vai morrer. Esse Deus que nos criou foi o mesmo Deus que estabeleceu limites. Meu querido, existe valores sim. Existe algo que é certo e existe algo que é errado. Por mais que a sociedade hoje queira dizer que tudo é relativo, não é verdade. O Deus que criou o homem foi o Deus que estabeleceu limites. Sabe o que as pessoas faziam naquela época, ali em Atenas? Como eu acabei de dizer, aquelas pessoas tinham diversas divindades. E para que os pecados delas, para que a conduta errada delas não fosse uma afronta para elas, elas associavam a sua conduta errada às suas divindades. É por isso que eles criaram uma deusa chamada Afrodite. Afrodite é o quê? É a deusa do amor, não é verdade? Então eles criaram essa Afrodite, uma deusa promíscua, para dizer o seguinte: a minha promiscuidade não é errada, porque tem uma deusa que aprova a promiscuidade. É por isso que eles criaram um Deus chamado Deus da guerra. É por isso que eles criaram um outro Deus chamado Bacon. Quem é esse Deus? Era o Deus do vinho, era o Deus da embriaguez. Então eles diziam: a minha embriaguez, o meu vício, a minha glutonaria não é pecado, porque existe um Deus que vive dessa forma. O texto está dizendo que o Deus que criou o homem foi o Deus que estabeleceu limites para o homem. Meus queridos, a nossa sociedade hoje é uma sociedade permissiva. Sabe, a única coisa que é errada hoje é tentar ser certo. Por exemplo, em Brasília está acontecendo nesse final de semana uma marcha chamada a marcha, desculpa a expressão, a marcha das vadias. Desculpa a expressão, não queria machucar os seus ouvidos, mas é público. O que está dizendo? Uma marcha que as pessoas defendem viver de uma maneira promíscua. A sociedade está em vias de legalizar a promiscuidade no sentido do homossexualismo. Legalizar em que sentido? O homem tem direito de optar pelo homossexualismo? Isso é entre ele e Deus, não cabe a mim. Mas cabe a mim sim poder dizer que o Deus que criou os céus e a terra estabeleceu limites. E estabelecendo limites, existe certo e existe errado. Adultério é errado, roubo é errado, prostituição é errado, homossexualismo é errado. Deus estabeleceu limites, existe certo e existe errado. E é o que Paulo está dizendo para aquelas pessoas, e é o que nós precisamos entender na nossa vida. Meu querido, só existe duas formas de você viver a sua vida: a maneira certa e a maneira errada. Foi Deus que estabeleceu isso. Indo adiante, observe por favor o versículo 27. Diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para que o buscasse. Sabe qual a finalidade da sua vida, meu querido? É buscar a Deus. Para que você foi criado? Para buscar a Deus. Queria falar rapidamente sobre potencialidades. Vamos imaginar o seguinte: tubarão. O que o tubarão é? Tubarão, ele é o rei do oceano. Qual a potencialidade dele? Dominar o mar. O que o leão é? O leão, ele é o rei da selva.
Qual é a potencialidade do leão? Dominar a selva. O que a águia é? A águia é a rainha dos céus. Qual a potencialidade da águia? Dominar os céus. E existe também o pato. O pato domina alguma coisa? Na água, o pato é caça. Tubarão come o pato. Na selva, o pato é caça. O leão come o pato. E no ar, o pato é caça. A águia caça o pato. Mas ainda que o pato não tenha potencialidade nem na água, nem na terra e nem na selva, ele não morre afogado, ele não morre à terra e ele sabe voar. Por quê? Porque Deus criou cada um com uma potencialidade. Olha, Deus não criou o pato para dominar nada, mas Deus deu ao pato condições de viver em qualquer lugar. Ele vive na água, vive na terra e vive no ar. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que Deus deu potencialidades específicas aos animais, Deus deu potencialidade específica ao homem. Sabe para que Deus criou o homem? Para buscar o Senhor. Quando Deus criou o homem, sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou acerca do homem? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meu querido, sabe qual é a sua potencialidade? Ter comunhão com Deus, refletir a Deus, ter envolvimento íntimo com Deus. Você é o único ser na terra que pode conhecer a Deus. Olha, Deus está desconhecido dos animais, não é um problema, porque os animais são seres sem raciocínio, são seres sem espírito, são seres sem imortalidade. Mas Deus está desconhecido ao homem, é um problema para o homem, porque o homem foi criado para essa finalidade. Você foi criado para ter comunhão com Deus, meu querido. E enquanto não houver comunhão entre você e Deus, você jamais será uma pessoa feliz. Você foi criado para que realmente pudesse refletir aquilo que Deus é. E se Deus não é conhecido a você, se você não tem o conhecimento do Senhor, jamais você terá satisfação na sua vida. Hoje pela manhã pregou aqui na igreja o pastor Gerson Nogueira, e na mensagem dele, ele disse num texto bíblico que as pessoas, porque deixaram Deus de lado, o que acontecia? Elas se vestiam, mas não se aquentavam. Elas comiam, mas não se fartavam. Elas bebiam, mas não matavam a própria sede. O que o texto bíblico estava dizendo? Porque Deus estava em segundo plano na vida delas, comida não resolvia a fome espiritual delas. Porque Deus estava em segundo plano na vida delas, água não matava a sede espiritual delas. Porque Deus estava em segundo plano na vida delas, as vestes não aqueciam o frio da alma. Meu querido, para pensar nisso. Deus te criou para quê? Deus te criou para que você busque a Deus. Deus te criou para que você conheça a Deus. Deus te criou para que você se envolva com Deus. E olha, você pode ter a intelectualidade que for, você pode ter a juventude que for, você pode ter a saúde que for, você pode ter a família bonita que for. Se você não estiver envolvido com Deus, você está longe da finalidade de Deus para a sua vida. Se você não conhecer a Deus, se você não tiver comunhão com Deus, nada disso tem valor. Para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para que o buscasse. E o texto aqui diz, tateando se porventura puder achar. Sabe o que é isso? É uma busca desesperada, é uma busca sedenta. É por isso que a Bíblia fala, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Buscar porventura tateando. Você realmente precisa entender que você precisa de Deus, que você tem sede de Deus, que Deus é imprescindível na vida do homem. Para que você foi criado, meu querido? Deus estava desconhecido daquelas pessoas, e entre outras razões, porque aquelas pessoas achavam que Deus podia ser uma segunda opção. Tem esse altar para o Deus desconhecido, mas também tem esse altar para outro Deus. Olha, enquanto houver vários altares na sua vida, você nunca vai conhecer a Deus verdadeiramente. Indo adiante, versículo 27. Desculpe, nós lemos o verso 27. Eu gostaria que nós lêssemos agora o verso 29. Diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Percebe o que o texto está dizendo? Se nós somos criados à imagem de Deus, não devemos achar que Deus seja obra da nossa imaginação.
pedra, prata, ouro, coisas que nós achamos que devem ser. As pessoas normalmente dizem assim: eu não acho que Deus deve fazer isso, eu não acho que Deus deve fazer aquilo, eu não acho que um Deus de amor deva punir o pecado, eu não acho que um Deus de amor deva dizer que isso é certo ou que isso é errado. O que é isso? Você está fazendo Deus a partir da sua imaginação, você está fazendo Deus a partir da sua opinião, você está fazendo com que Deus seja teu escravo, você que determina como é que Deus deve ser. Paulo está dizendo que para conhecer a Deus, precisa ter a relação correta entre você e Deus. Quem é o Criador e quem é a criatura. Tem uma passagem no Velho Testamento que diz assim, que Deus é o oleiro e que nós somos o barro na mão do oleiro. É que o oleiro que vai determinar como é que esse barro vai se tornar. É o oleiro que vai dizer: olha, desse barro eu vou fazer um vaso grande, eu vou fazer um vaso pequeno. Desse barro eu vou fazer um vaso com enfeite ou um vaso sem enfeite. Sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos entender que no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos nos submeter a Ele. E alguém vai dizer: pastor, o nome disso é ditadura divina. Não é não, sabe por quê? Porque Deus falou assim, ó: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando nós nos submetemos à direção de Deus, Deus não se torna um ditador, Deus se torna aquele pai amoroso que faz o melhor pelo filho. A palavra do Senhor diz o seguinte, meus queridos: a palavra do Senhor diz que Deus quer entrar em nossa vida é para nos abençoar. Deus quer entrar em nossa vida é para realmente fazer o melhor por nós. Jesus Cristo, Ele chega diante de nós, Ele diz: eu sou a água da vida. Por quê? Porque o homem tem sede espiritual. Ele diz: eu sou o pão da vida. Porque o homem tem fome espiritual. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por qual razão? Porque o homem está em risco de sofrer a morte eterna. O homem tem morte espiritual. Então Jesus aparece como aquele que supre a maior necessidade do homem. Precisamos realmente, meus queridos, conhecer a Deus verdadeiramente. E como é que nós vamos conhecer? Sabendo que Ele é o Criador e que nós somos a criatura. Nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. E quando nós realmente nos achegamos a Deus, Ele tem um prazer tremendo em nos receber e fazer o melhor dEle em nossas vidas. Não permita que Deus continue desconhecido para você. Ainda que você tenha religião, ainda que você tenha erigido um altar ao Deus desconhecido, ainda que você tenha intelectualidade, ainda que você tenha bons princípios, não permita que Deus continue desconhecido a você. E eu gostaria que você chegasse a uma pergunta que ela é tremendamente importante: pastor, como é que eu faço para que Deus não fique desconhecido a mim? Como é que eu faço para que os meus altares não sejam altares em vão? Como é que eu faço para que a minha religião seja realmente uma religião, que Deus seja verdadeiro na minha vida? Observe aqui o versículo 30. Versículo 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que o texto está dizendo? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então aquelas pessoas no passado, elas faziam Deus de pau, Deus de pedra, elas faziam deuses promíscuos, faziam deuses levianos. Então o Senhor está dizendo: olha, eu não vou levar nada disso em conta. No passado vocês mataram, no passado vocês me roubaram, no passado vocês se prostituíram, não vou levar nada disso em conta. Então Deus, Ele está querendo começar uma nova história com o homem. Meu querido, Deus quer começar uma nova história com você. Deus quer estabelecer uma parceria com você. Jesus Cristo disse assim: vinde a mim, quem estiver cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele quer estabelecer uma parceria, uma caminhada entre você e Ele. A Bíblia fala acerca de não leve em conta o tempo da ignorância. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo não existe ex, não existe ex-ladrão, não existe ex-drogado, não existe ex-marginal. Sabe o que existe? Nova criatura. Ele começa a partir do zero.
Ele quer começar uma nova vida com você. Mas essa nova vida, Ele está dizendo que deve começar do jeito certo. O que o texto diz? O versículo 30, observe: não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica. Ele tem uma informação séria, dá para você. É uma notificação. Então imagine que o fórum mandou que um oficial de justiça chegasse até a sua casa, e ele chega ali com uma notificação. Essa notificação talvez é que você vai ser mesário na próxima eleição. É uma informação judicial, é uma informação importante. Talvez seja uma intimação que você deva comparecer ali durante a semana. É algo importante. Então Deus tem uma notificação séria para trazer ao homem. Sabe qual é a notificação? Que todos, em toda parte. Isso é importante pelo seguinte: porque talvez a pessoa diga assim: olha, ele tem que se arrepender porque a vida dele foi desse jeito. Mas a Bíblia não está dizendo ele, o seu vizinho, está falando todos, isso inclui você. E fala todos em toda parte, porque também a gente pode dizer: não, isso é cultural, é aquela cultura, é aquela época. É todos em toda parte, não escapa ninguém. Notifica a todos em toda parte a que se arrependam. Sabe como é que começa o conhecimento do homem com Deus? Pelo arrependimento. Precisa haver arrependimento. Sabe qual é o início da mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Sabe como é que Jesus Cristo começa a pregar? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo é morto, ressurge, é assunto ao céu, e Pedro começa a pregar. E sabe o que Pedro prega? Arrependei-vos. Paulo, então, ele viaja por diversos países e começa a pregar esse evangelho. E qual a mensagem? Arrependam-se. Meu querido, o seu conhecimento de Deus começa com o seu arrependimento. Sabe do que você precisa se arrepender? Você precisa se arrepender da sua vida sem Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender porque até hoje você viveu para você apenas. Você precisa passar a viver para Deus. Alguém vai me dizer: pastor, há 10 anos atrás eu já me arrependi. Sabe qual é a prova que você se arrependeu mesmo há 10 anos atrás? Se você continua arrependido hoje. Porque se um dia você disse que se arrependeu, levantou a sua mão, se batizou, e hoje você está acomodado com o pecado, pode ter certeza, nunca houve um arrependimento genuíno. Esse arrependimento é uma realidade na vida do crente, é uma realidade na vida do salvo, é uma realidade na vida daquele que verdadeiramente conhece a Deus. Precisa haver arrependimento. O que é arrependimento, meu querido? Você estava indo numa estrada, você estava indo numa direção. O arrependimento é virar as costas e começar a ir noutra direção. Isso quer dizer que até certo momento o homem andava em oposição a Deus. O homem andava de acordo com o seu próprio pensamento, de acordo com a sua própria vontade. O arrependimento é dizer: Senhor, a partir de hoje eu ando direcionado a Ti. Não é mais o meu eu, é mais a Tua vontade. Meu querido, o conhecimento de Deus começa com arrependimento. O homem precisa realmente entender que é pecador. O homem precisa realmente entender que ele não pode viver sem Deus. O homem precisa realmente entender que Deus é essencial na vida dele. Não adianta levantar altares, meu querido. Não adianta ter religião se você não se arrepende dos seus pecados, se você não se arrepende da sua vida sem Deus. Versículo 31 tem uma informação que eu gostaria de trazer, que também é importante. Diz assim: porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Por que o arrependimento é importante? Porque Deus, ele determinou que um dia o mundo será julgado. Um dia cada pessoa será julgada. A Bíblia chama isso de juízo final. A Bíblia chama isso de o grande trono branco. A Bíblia diz que esse momento será tão impactante que os céus e a terra fugirão da presença de Deus. E a Bíblia fala que todos, grandes e pequenos, vivos e mortos, estarão diante de Deus. E cada um será julgado segundo as suas obras. Sabe o que vai fazer a diferença ali, meu querido? Não é se você foi boa pessoa, não é se você foi bom pai. O que vai fazer diferença ali é o seguinte: você se arrependeu ou não se arrependeu? Houve ou não houve arrependimento na sua vida? Meus queridos, a palavra do Senhor diz que aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo, aquele que irá julgar o mundo,
esses terão o seu nome escrito no livro da vida. E as pessoas que tiverem o seu nome escrito no livro da vida não entrarão em juízo, mas saíram da morte e passaram para a vida. O que o homem precisa? Ele precisa se arrepender, porque um dia haverá um juízo. Ele precisa crer em Jesus Cristo. Meu querido, olha, o único meio do homem conhecer a Deus é através de Jesus. Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido, enquanto você não aceitar Jesus como seu Salvador, enquanto você não entregar a sua vida a Ele, Deus vai se tornar um constante desconhecido na sua vida. Ainda que você diga: não, pastor, mas eu creio em Deus. Se você não tiver Cristo como seu Salvador, se você não fizer essa entrega do seu coração a Ele, Deus vai continuar desconhecido. Aquelas pessoas tinham altares, mas mesmo tendo altares, Paulo fala ao Deus desconhecido. Uma vez, um dos apóstolos de Jesus, um homem chamado Filipe, chega diante de Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha que desejo maravilhoso. O que ele queria? Conhecer o Pai. Jesus olha para os olhos de Filipe e fala: Filipe, há tanto tempo eu estou com você e ainda não me conheceste? Cristo fala: quem vê a mim, vê o Pai. O que Cristo está dizendo? Você quer conhecer o Pai? Você só pode conhecer o Pai a partir do Filho. Você só pode conhecer o Pai a partir de Cristo. Meu querido, olha, isso daqui é muito importante. A salvação da sua alma, perdão dos seus pecados, a sua comunhão com Deus, não se dá pelos altares que você levanta na sua vida, não se dá pela sua religião, não se dá pela sua intelectualidade. A salvação da sua alma só se dá a partir de Jesus Cristo. Quero finalizar então lhes dizendo o seguinte, olha o verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneciam, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Diante do que Paulo trouxe àquelas pessoas, houve 3 reações. 3. Houve aqueles que antipatizaram a mensagem, rejeitaram. Houve aqueles que disseram: acerca disso te ouviremos em outra ocasião. É aqueles que protelam. Então tem gente que já rejeita na hora, não quero e pronto. Tem aqueles que deixam para amanhã, hoje não, quem sabe outro dia. Mas tem aqueles que creem, tem aqueles que se agregam. Houve alguém que disse que houve 3 atitudes: antipático, apático e simpático. Antipático, o que rejeita. Apático, o que deixa para depois. Simpático, o que abraça. Meu querido, eu quero lhe dizer o seguinte: você vai sair daqui nessa noite com uma dessas 3 atitudes. Ou você vai sair rejeitando a Cristo no seu coração, ou você vai sair dizendo: quem sabe numa outra ocasião. Ou você vai ser daqueles que realmente creem. Isso é uma decisão sua. Eu quero lhes dizer o seguinte: desses 3, apenas um realmente passou a conhecer a Deus. Apenas aqueles que creram. Apenas aqueles que realmente entregaram suas vidas a Jesus Cristo passaram a conhecer a Deus. Se houver alguma rejeição no seu coração, é entre você e Deus. Sua liberdade, Deus respeita essa decisão. Mas saiba, um dia você vai estar diante dele e Deus vai continuar desconhecido a você. Se você realmente quiser deixar para depois, sua liberdade também. Eu só quero lhe dizer que esse deixar para depois é enganar o próprio coração, é enganar a própria consciência. No fundo o que você está dizendo é: eu não quero. Não sei se vou querer um dia, mas hoje eu tenho certeza que eu não quero. Deixar para depois é isso, meu querido. Agora, realmente crer em Jesus Cristo, realmente aceitar Jesus como seu Salvador, é dizer: eu quero, eu preciso, eu não posso viver sem isso. Meu querido, qual vai ser sua reação nessa noite? Creia em Jesus Cristo, aceite Ele como o Salvador da sua vida, arrependa-se dos seus pecados e que Deus verdadeiramente se torne conhecido a você. Que Ele nos abençoe. Gostaria agora de convidá-los a curvarem suas cabeças. Eu quero convidá-los a refletirem no que vocês acabaram de ouvir. É um assunto tremendamente importante. Não tem assunto mais importante do que este. Meu querido, hoje à noite nós poderíamos falar de outros assuntos,
Mas nada é tão relevante quanto este. Ao Deus desconhecido, Paulo está falando isso a pessoas que levantavam altares a Deus, e mesmo assim Deus estava desconhecido. Você tem entendido a sua necessidade de entregar seu coração verdadeiramente a Jesus? Se arrepender dos seus pecados? Não confiar na sua religião, não confiar na sua intelectualidade, não confiar nas suas boas obras. Aceitar a Cristo como seu Salvador. Se há alguém entre nós que realmente quer fazer essa entrega a Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Não deixe que o Senhor fique desconhecido a você. Jesus falou: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro. Entre nós tem diversas pessoas. Tem algumas que talvez já fizeram essa entrega verdadeira, mas ainda não tornaram pública. Quem sabe hoje seja a sua oportunidade. Tem aqueles que têm pensado acerca disso. Meu querido, não deixe para depois. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Talvez haja aquele que está afastado do Evangelho. Não fique longe do Senhor, reconcilie-se com Ele. É a sua liberdade com Deus. Eu só posso te dizer que entre aquelas pessoas, alguns rejeitaram publicamente, alguns deixaram para depois. Não façam isso. Houve aqueles que verdadeiramente aceitaram o Senhor. Creia em Cristo nessa noite. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Costumo dizer que não podemos fazer desse momento um momento apelativo, mas é tão importante que também não podemos encerrar o culto sem apelar à sua alma. Há alguém entre nós? Fechamos nossos olhos, curvemos nossas cabeças. Bom Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de cultuarmos a Ti. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já não é mais um Deus desconhecido para muitos de nós. Rogamos a Ti, Senhor, para que possamos ter sempre íntima comunhão com o Senhor. Pedimos a Ti por aqueles que estiveram conosco e ainda não tomaram essa bendita decisão. Move os corações deles para Ti, Senhor. Para a salvação das suas almas, move o coração deles a Ti, ó Pai. Santo Senhor, eu Te suplico, ó Deus, para que o Senhor seja conosco agora, nos despedindo em paz para os nossos lares, nos dando uma semana na Tua presença, nos livrando de pecar contra Ti, Senhor. Muito obrigado pela oferta que foi levantada para a glória do Teu nome. Em Cristo Te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor.